Livro Autoridade Espiritual, capítulo 3. A autoridade de Jesus. Antes de nos aprofundarmos ainda mais a respeito da autoridade espiritual que nos foi delegada por Cristo, é preciso primeiro analisarmos a autoridade de Cristo. Em Apocalipse, Jesus afirmou: Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17, 18. Quero chamar a sua atenção à palavra destacada no versículo acima, chaves. Pois é com a mesma que Cristo aprisionará Satanás em um lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Mas primeiro, vamos entender os acontecimentos que antecederam essa profecia. No jardim do Éden, o inimigo viu o homem ser formado à imagem e semelhança de Deus e arquitetou um plano para levá-lo ao pecado. Acredito que ele tenha pensado que, se tivesse êxito, o homem teria a mesma condenação que a sua, perder a presença de Deus e ser condenado eternamente à prisão num lago de fogo e enxofre. Certamente, o homem foi retirado do Éden, da presença de Deus, mas ao invés de também receber a condenação eterna, para a surpresa de Satanás, Deus disse: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. O Senhor profetizou que nasceria um homem revestido de autoridade, para colocar Satanás no seu devido lugar. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. A vontade de Deus Pai é fazer convergir os céus com a terra. Efésios 1,10. Para isso, o Deus Filho precisou descer em forma humana, humilhando-se e esvaziando-se a si mesmo. Filipenses 2, 5-8. Jesus então veio ao mundo e foi batizado no Rio Jordão, onde recebeu uma palavra do céu que dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16, 17. E o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Nesse momento, Deus fez convergir os céus com a terra, operando em unanimidade por meio da Trindade Santa. A partir de então, o ministério de Jesus teve o seu início. Esse foi o cumprimento da profecia descrita em Isaías 61, que diz que o Espírito de Deus viria como um homem a fim de dar-lhe autoridade para libertar cativos e oprimidos. A primeira vez que Jesus expulsou um espírito imundo de um homem possesso, deixou todos os seus espectadores tremendamente perplexos, conforme nos relata os versículos a seguir. Depois, entraram em Cafarnaum, e, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua autoridade, porque os ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, com o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si: Quem vem a ser isso? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Marcos 1, do 21 ao 28. A palavra depois, mencionada no início do texto, refere-se à convocação dos discípulos. Então, depois de Jesus ter convocado seus discípulos, ele entrou em uma sinagoga em Cafarnaum e começou a pregar. Em outros textos, podemos encontrar referências como: entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
Lucas 4,16. A expressão segundo o seu costume nos indica que aquela não era a primeira vez que Jesus entrava em uma sinagoga. Assim também, se a Bíblia afirma que ele ia com o objetivo de ensinar ao povo, significava que já possuía o reconhecimento de mestre em um lugar de ensino. No entanto, no mesmo dia depois do batismo, ele retornou à sinagoga para ensinar conforme sempre fazia. E o texto diz que um homem possesso por um espírito maligno entrou gritando. É importante entendermos que o demônio não entrou na sinagoga por vontade própria, e sim porque foi compelido a ir àquele lugar onde Jesus estava. E a ordem de Jesus foi clara: cala-te e sai. No mesmo instante, o demônio saiu dele e o povo ficou perplexo. Por que tamanha admiração do povo diante do ato de Jesus? Eles não entendiam o que estava acontecendo. Não faziam ideia de que Deus estava iniciando um novo tempo na terra, onde um homem, que era o seu próprio filho nascido da barriga de uma mulher e que era Deus, podia ter autoridade no mundo espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: eu tirei a autoridade do homem no Éden, mas agora eu a devolvo ao meu filho, que desceu à terra como um homem. Até aquele momento, nenhum ser humano sobre a face da terra teve autoridade no mundo espiritual para ordenar o recuo de Satanás. Em todo o Antigo Testamento, não há sequer um relato de que um homem teve autoridade para expulsar demônios, mas somente expressões em que o próprio Deus dizia: eu repreenderei o devorador. Malaquias 3,11. Ou então um anjo ordenava: o Senhor te repreenda, Satanás. Zacarias 3,2. Ainda há o exemplo de Davi, que ao tanger o seu instrumento para acalmar o rei Saul, atraía o Espírito de Deus e afastava o demônio que estava no rei. 1 Samuel 16:23. Nesse caso, o que atraía a presença de Deus não era um instrumento em si, mas o coração de adorador de Davi. Quando ele tocava, o Senhor vinha em espírito, e o espírito imundo se incomodava e saía. Mas então eu te pergunto, ele voltava? Tanto voltava que no fim Saul se suicidou. A respeito do suicídio, acho válido esclarecer alguns pontos, por vezes desconhecidos. Primeiro, ninguém tira a própria vida se não sofrer influência de um espírito imundo. O homem possui um instinto nato de sobrevivência. E é só acompanharmos as notícias nos jornais ou vermos um filme que teremos essa confirmação. No filme Titanic, por exemplo, podemos ver pessoas lutando até o último segundo para sobreviver. Em um naufrágio, as vítimas são capazes de nadar por dias na água gelada, até seu último suspiro, na esperança de encontrar em terra seca. Se um prédio sofre um incêndio, os moradores são capazes de saltar do terceiro ou quarto andar para ter alguma chance de sobrevivência. Mas tirar a própria vida não é natural. Nem mesmo os animais irracionais fazem isso. Por isso, o suicídio de Saul é a maior prova de que ele continuava endemoniado. Mas daí a perplexidade do povo de Israel. Como poderia um homem dar um comando verbal e fazer com que os demônios recuassem? Eles jamais tinham visto Satanás se submeter a um ser humano antes. Por isso, acabaram esquecendo-se de que havia uma profecia descrita em Isaías 61 a respeito da unção messiânica que viria sobre a face da terra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isaías 61, 1 e 2. E o dia dessa profecia se cumprir finalmente havia chegado. O Espírito do Senhor veio sobre um homem, a saber, Jesus, e o ungiu para pregar as boas novas, porque não havia salvação e o mundo estava perdido. Cristo não veio para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo.
João 12:47. Curar os quebrantados de coração, pois ele não resiste a um coração contrito. Salmos 51:17. Proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados. Por isso faz parte o ministério messiânico. Por diversas vezes, os homens, doutores e mestres da lei, liam esse texto nas sinagogas. Pregavam que o Messias viria, mas ainda assim não foram capazes de reconhecê-lo quando ele veio. João 1:11. Eles simplesmente entendiam que essa era uma palavra profética que fazia referência a um libertador político que seria levantado para governar e tirar o povo judeu do jugo opressor, o qual esteve presente na nação. Por muito tempo, primeiro através de Faraó, Nabucodonosor, Artaxerxes e, no tempo de Cristo, o Império Romano, na pessoa de César. Mas se a profecia começa dizendo que o Espírito ungiu para, podemos afirmar que se trata de assuntos espirituais e não políticos. Não é necessário ter a unção do Espírito para libertar cativos de cadeias dentro de um mundo terreno, mas de cadeias nas regiões celestiais, sim. Em Lucas 4, isso fica ainda mais claro, pois o próprio Jesus, ao entrar em uma sinagoga, lê a profecia descrita ao seu respeito. Indo a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, do 16 ao 21. Agora peço que você volte toda a sua atenção para a cena descrita nesse texto. Era sábado e todos estavam compenetradíssimos na sinagoga. E na presença dos sacerdotes, fariseus e saduceus, Jesus recebeu o livro do profeta Isaías e começou a ler a profecia descrita no capítulo 61. Até aquele dado momento, nada de espantoso havia sucedido. Afinal, era uma profecia bastante conhecida e esperada pela nação de Israel. Mas o inacreditável acontece quando, após o término da leitura, Jesus, com toda a serenidade, cativa os olhares do público para si, e que com toda a ousadia profere ser ele mesmo o homem mencionado pelo profeta, e também o cumprimento daquela profecia. Se dermos prosseguimento ao texto, veremos que naquele mesmo dia Jesus passou a sofrer diversas acusações, e inclusive quiseram jogá-lo do alto de um despenhadeiro, porque não entenderam que a profecia se cumprira nele. Todo aquele povo presente na sinagoga já havia ouvido acerca do batismo de Jesus no Rio Jordão, onde a Trindade foi manifestada, porque as notícias a seu respeito espalhavam-se rapidamente. Assim se deu o seu batismo. João Batista estava proclamando o perdão dos pecados no deserto, preparando o caminho para o Senhor em um local totalmente propício, pois multidões passavam por ali. Eles vinham de Jerusalém, Judéia, Samaria e das circunvizinhanças. Confessavam os seus pecados e se arrependiam. Mateus 3, do 1 ao 6. Agora, imagine toda essa multidão vendo Jesus de joelhos para ser batizado por João. E na concretização do seu batismo, a fim de ser visível aos olhos de todos, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. E um som estrondoso soou do céu, dizendo: Ele é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16, 17. Essa foi a representação da unção que Cristo recebeu.
Desde o seu nascimento até aquele dia, ele estava sendo preparado por Deus para receber a unção profética. Isaías 61 é a palavra profética do ensino de Cristo. E o ministério de Jesus é o ministério da igreja. Logo, a unção que veio sobre Jesus é a mesma que hoje está sobre a igreja. Portanto, se temos Cristo como o nosso modelo, então as mesmas etapas que ele viveu também servem para nós. Por 30 anos, ele ficou apenas andando no aprisco de seu pai, como uma ovelha. Passou primeiro por um tempo de submissão e regras. Foi ungido e somente na idade da maturidade que pôde assumir o papel de Messias. Cristo andou em reverente submissão ao Pai. Hebreus 5, 7.